Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezortes, Felipe Marinho na área para mais uma aula, tá? Hoje, dois assuntos, sepsis neonatal e infecções congênitas. O primeiro tema que a gente vai abordar aqui é a sepsis neonatal. E como sempre a gente faz, vamos introduzir, o conceito inicial do que é sepse. Então, sepsis neonatal é aquele paciente recém-nascido, neonato, dentro dos primeiros 28 dias de vida, que apresentem sinais sistêmicos de infecção ou uma hemocultura positiva. Essa é a definição de sepse neonatal. Esse evento, ele é associado ao fato dos recém-nascidos terem um sistema imunológico mais imaturo. Tanto que vai se desenvolver ao longo do tempo, do ponto de vista de possibilidade de resposta, como a gente também lembra o pouco contato contra agentes infecciosos e a própria ausência de vacinação nesse período. Temos uma relação inversamente proporcional da idade gestacional e do peso com o risco e com a gravidade desses quadros clínicos de infecção do período neonatal. Portanto, quanto mais prematuro é meu paciente, ou seja, quanto menor a idade gestacional e quanto menor o peso de nascimento da criança, maior o risco desse paciente evoluir com sepse neonatal. E é importante que a gente saiba desse evento, pois, sabendo, nós conseguimos atingir medidas protetivas, medidas preventivas para que ela não ocorra. Por isso, nos últimos anos, a incidência ela vem em queda. Muito correlacionado, inclusive, com a profilaxia intraparto que nós fazemos, Lembra, por exemplo, daquelas mulheres que estão com tempo de bolsa rota prolongada? A gente vai lá e faz antibiótico nessa genitora para diminuir o risco de sepse neonatal. Assim como aquela genitora que tem o estreptococo do grupo B isolado nas culturas, vão lá e fazem a profilaxia quando entram em trabalho de parto. Então, a incidência está em queda devido ao maior conhecimento e a profilaxia intraparto acaba sendo um fato muito importante nessa prevenção. Outro tema bastante, pessoal, importante quando falamos de sepse neonatal é a classificação desses quadros clínicos. E essa classificação ela é muito importante, pois ela vai lhe orientar quanto aos fatores de risco que precisam ser pesquisados, assim como quais bactérias precisam ser cobertas, e dessa forma a gente vai ter uma antibiótico terapia mais direcionada. Então essa classificação ela separa a sepse neonatal quanto ao tempo. Se é uma sepse neonatal precoce ou se estamos falando de uma sepse neonatal tardia. Essas definições, na maioria das vezes, vão ser colocadas como sendo precoce, quando a sintomatologia inicia nas primeiras 48 horas de vida, e tardia quando essa apresentação começou após esse período. É interessante lembrar que isso aqui que a gente coloca como ponto de corte é o mais utilizado. Entretanto, temos diversas controvérsias quanto a essa mesma definição. Algumas referências podem colocar 72 horas, referências mais clássicas colocam até 7 dias para diferenciar o que é precoce do que é o tardio. Hoje, temos 48 horas como o tempo mais aceito e provavelmente é o que vai cair na sua prova. 48, no máximo 72 horas. Mas algumas questões, elas trazem a definição do precoce e do tardio do ponto de vista de mudança da conduta, mudança do manejo. E isso sim, nós acreditamos também que é o melhor a ser feito na hora da prática. E nesse contexto de saber qual é o manejo adequado, a gente precisa entender qual é a via de transmissão dessa infecção e quais os agentes etiológicos que estão envolvidos. No caso da sepse neonatal precoce, a gente parte do pressuposto que essa origem da infecção veio da mãe, seja através da via ascendente, então aquele agente bacteriano vai progredir, vai subir no trato gênito-urinário dessa mulher, fazendo com que nós tenhamos a infecção. Temos a via placentária, ou seja, tem uma infecção das membranas ovulares e posteriormente com transmissão para o feto. E temos também durante a passagem no canal de parto. O importante daqui, pessoal, é que você imagine que essa sepse neonatal precoce, ela é de origem materna. Então, os fatores de risco que estão envolvidos nesse contexto são muito associados àquele período periparto.
Então entra, por exemplo, uma febre materna, principalmente nas últimas 48 horas, que você não tem uma causa. Rotura prematura de membranas ovulares ou aquele tempo, né, de ruptura maior ou igual a 18 horas, então isso é importante. A coriamnionitis materna, um dos fatores de risco mais importantes na sepse neonatal precoce. Genitoras que são colonizadas pelo Streptococcus do grupo B, que é o Streptococcus agalacti, e que não foram submetidas à profilaxia. Um trabalho de parto prematuro, ou seja, um trabalho de parto antes de 37 semanas, já que a principal causa de trabalho de parto prematuro é infecção da genitora. Procedimentos como cerclagem, pessário vaginal ou procedimentos fetais nessas últimas 72 horas. ITU sem tratamento ou iniciado a menos de 72 horas do parto. E também tem outros fatores de risco, como é o caso da taquicardia materna, fetal, ou ainda um pré-natal de baixa qualidade, um pré-natal incompleto. Então, todas as vezes que a gente pega um paciente que tem algum desses fatores de risco, caso ele tenha sintomatologia, a gente vai pensar muito mais numa sepse neonatal e, nesse caso, uma sepse neonatal precoce. Então, depois que você entende os fatores de risco associados às vias de transmissão da sepse neonatal precoce, a gente precisa fazer alguns links. O primeiro link é justamente a semelhança do que nós falamos na aula de distúrbios respiratórios recém-nascido sobre a confusão da pneumonia neonatal e da sepse neonatal precoce. Isso é bastante comum, pessoal. Eles vão ter fatores de risco em comuns, eles vão ter origens da transmissão dessa infecção também comuns. E não podemos esquecer que os agentes etiológicos também são. Por isso que é muito comum a gente confundir conceitos de sepse neonatal precoce com a pneumonia neonatal. Então isso é bastante importante que a gente faça esse link, essa interseção. E quem são os agentes etiológicos da pneumonia neonatal? Quais são os agentes etiológicos da sepse neonatal precoce? Principalmente esses dois aqui, ó, primeiros. O Streptococcus do grupo B, também chamado de Streptococcus agalacti, e a E. coli, a Escherichia coli. Aqui no MR, a gente lembra para vocês, lá na hora de fazer prova, do mnemônico Strepto precoce. O primeiro é para você lembrar da E. coli, o strepto do Streptococcus do grupo B e o precoce, porque são os principais agentes etiológicos da sepse neonatal precoce. Outros agentes podem aparecer, como é o caso de bacilos gram-negativos, enterococos e até mesmo da listéria, tá? A listéria em si, ela é mais importante em países desenvolvidos quanto à incidência na sepse neonatal precoce. Aqui no Brasil, ela não tem uma incidência tão alta, que traga essa importância tão grande como acontece em outros locais. Mas a gente precisa saber que ela é sim um dos agentes etiológicos da sepse neonatal que se manifesta nas primeiras 48, 72 horas de vida. Tranquilo? E a sepse neonatal tardia, Felipe? Como é que a gente vai lembrar dela? Primeira coisa é que ela pode ser dividida de duas formas. Uma sepse neonatal tardia de origem materna, então a criança que provavelmente não foi invadida, é uma criança que teve alta normalmente do alojamento conjunto e está colonizada pelas bactérias da mãe. Por isso que a gente fala origem materna. E nesse aspecto, a gente já imagina que os agentes etiológicos são semelhantes ao da sepse neonatal precoce. E temos também aquele que é o mais clássico dentro de sepse neonatal tardia, que são as infecções associadas aos cuidados hospitalares. E quando a gente pensa nesse paciente, a gente lembra dessa imagem aqui de cima, ó. Um recém-nascido bastante prematuro, baixo peso, muito baixo peso, extremo baixo peso, com acesso venoso central, com suporte ventilatório, um paciente que pode ter sido sondado, um paciente, por exemplo, que já deve ter sido entubado. Então é um paciente que foi invadido. Por isso que a gente diz que é uma sepse neonatal associada aos cuidados hospitalares. Então lembra aí, ó, acesso venoso central, intubação, ventilação mecânica, sondagem vesical de demora, a própria prematuridade, NPT, nutrição parenteral total, cirurgias. Então, qualquer coisa que tenha invadido essa criança aumenta o risco de uma sepse neonatal tardia. E qual é a importância de você conseguir diferenciar aquele paciente que teve invasão daquele paciente que não teve? É você pensar nos agentes etiológicos envolvidos. Porque na sepse neonatal tardia, que é associada aos cuidados hospitalares, a microbiota que infectou o paciente, ela é hospitalar. E diante de uma microbiota hospitalar, quais são os agentes etiológicos que eu sempre vou lembrar? Eu vou lembrar do Staphylococcus
coagulase negativo, então são agentes etiológicos importantes dessas infecções. Também não posso esquecer do Staphylo aureus, e como você está com um paciente internado, ele pode ser um MRSA, ou seja, um S. aureus resistente à meticilina. Então, às vezes, a gente vai abrir mão, por exemplo, do uso de vancomicina, de glicopeptídeos, a depender da referência de qual é o serviço que esse paciente está internado. A gente vai lembrar da E. coli, só que essa E. coli tem um perfil de sensibilidade completamente diferente da E. coli da sepse natal precoce, pois essa E. coli aqui, ó, do hospital, ela é mais resistente. Tem a Klebsiella, tem a Pseudomonas, tem a Serrácea e também podemos lembrar dos fungos, principalmente em pacientes muito prematuros, pacientes que utilizaram nutrição parenteral total, pacientes que estão em uso de sonda vesical de demora e aqueles pacientes que utilizaram antibióticos de largo espectro por muito tempo. Então aqui, ó, tem que lembrar de sepse natal tardia, de você diferenciar se essa criança tem uma microbiota do hospital ou se é uma microbiota que podemos considerar que veio da genitora. Isso vai ser importante principalmente para o tratamento. Mas antes de tratarmos um paciente com sepse, eu tenho que fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, ele parte de quem? Do quadro clínico, tá? Só que tem um problema nessa doença. É que o quadro clínico da sepse natal, ele pode ser tudo. Nesse aspecto, se tudo pode ser sepse, a gente vai precisar ter uma grande suspeição. Eu tenho que pensar sempre no seguinte, espera aí, se o quadro clínico ele precisa ser pensado sempre como uma possível sepse, quem vai ser o diferenciador? Os fatores de risco. Eu sempre vou procurar. Será que ele tem fator de risco perinatal para eu pensar na sepse natal precoce? Ah, não, é uma criança que já está invadida, é uma criança que está entubada. Então, procure fator de risco. Mas, claro, a suspeição ela precisa ser alta diante de manifestações clínicas inespecíficas. E olha aqui as manifestações clínicas que podem aparecer. Pode ser uma instabilidade térmica, tanto a temperatura mais elevada como hipotermia. Pacientes com alteração do padrão respiratório, como acontece na pneumonia neonatal, então taquipneia, desconforto respiratório ou até mesmo a apneia. Pacientes com intolerância alimentar, então eles começam a não aceitar a progressão da alimentação, isso é comum na sepse neonatal. Temos ainda pacientes que podem estar lá no início do quadro clínico com instabilidade hemodinâmica ou evoluir para. Temos pacientes com cianose, com crises convulsivas, com tremores, com hipoatividade e olha aqui, ó, com alteração do tônus, com hipotonia. Então isso tudo aqui, por exemplo, no período neonatal, pode estar correlacionado a uma hipoglicemia. Como é que eu vou diferenciar? De novo, tá? Fator de risco. Ah, aqui também pode ter manifestação comum a uma TTRN, concordo. Pode ter manifestação comum a quem? Ao SDR. Pode ter manifestação comum à hipóxia que o paciente teve perinatal. Pode ser associado à hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Pode ser, por exemplo, distúrbio hidroeletrolítico. Então, se muita coisa pode levar a esse quadro clínico, de novo, eu tenho que procurar outros fatores para lhe ajudar a corroborar o diagnóstico ou para você pensar menos numa possível infecção. Então, nesse caso da sepse, acaba que a clínica lhe ajuda, mas você vai precisar abrir mão de quem? De exames complementares. Então, a dificuldade no diagnóstico clínico faz você atentar para fator de risco, você precisa de uma alta suspeição, mas você vai ter que se bater junto com a avaliação laboratorial. Então, veja que tudo está interligado. Eu tenho dificuldade no diagnóstico clínico porque as manifestações são inespecíficas, eu olho para o fator de risco para pensar mais ou menos nessa possibilidade. Se eu tenho uma alta suspeição daquele paciente que ele tem uma sepse, ele tem fator de risco, ele tem manifestação clínica que pode ser de sepse, tenho que fazer avaliação laboratorial. E essa avaliação laboratorial, pessoal, infelizmente, ela não tem como bater o martelo do diagnóstico. Então você, mesmo com a avaliação laboratorial, você vai ter que sim avaliar todos os fatores em conjunto para definir esse diagnóstico ou não, tá? Então, o valor preditivo desses exames laboratoriais, infelizmente, ainda não são dos melhores. E que exames laboratoriais são esses, tá? Temos os exames padrão, então temos, por exemplo, a hemocultura, sempre deve ser solicitada, porque se a hemocultura vem positiva, a gente fecha o diagnóstico, tá? Então vai ser o padrão ouro do diagnóstico da sepse neonatal. Também vamos solicitar hemograma, e nesse hemograma podemos utilizar scores, como é o caso do score
de Rodwell, que vai ter um alto valor preditivo negativo. Então, quando ele vem negativo, a chance de ser uma sepse é muito menor. Mas, de novo, mesmo com o resultado, nós vamos ter aquela insatisfação no valor preditivo, quando ele vier positivo. Temos a proteína C reativa, que é um marcador de atividade inflamatória. Temos a coleta de líquor, que vai ser obrigada na sepse neonatal. Então, se você achou que era sepse neonatal, vai ter que colher líquor, porque vai mudar o tratamento que você vai aplicar no seu doente. Temos a solicitação do raio-x de tórax, naqueles pacientes que têm alteração do padrão respiratório. E não podemos esquecer da urocultura, do sumário de urina. Por que tem 2 asteriscos ali e o raio-x de tórax tem 1? Porque o raio-x de tórax entra no contexto de um paciente que tem alteração do padrão respiratório. No período neonatal, é muito comum. A segunda possibilidade, que é aquele ali que tem 2 asteriscos, que é a urocultura, a gente lembra, pessoal, que na sepse neonatal precoce não é, tá certo, de rotina que você vai fazer essa urocultura. Você vai fazer essa urocultura nos casos de sepse neonatal tardia ou de sepse neonatal precoce, que aquele paciente ele já tem uma malformação diagnosticada. Por exemplo, tem lá um paciente que tem hidronefrose. Ele já tem, tá? No ultrassom pré-natal. Aí você vai lá, tem uma clínica de sepse neonatal precoce, você pode solicitar urocultura. Mas urocultura, nos quadros precoces, não é obrigatório. E que exames são esses que são chamados de novidades? É interessante a gente lembrar que temos alguns exames, infelizmente não tão disponíveis, mas que ao longo do tempo pode ser que a gente veja, tá? Na nossa prática, que são a dosagem de citocinas, porque pode ter um diferencial em aumentar ou diminuir o risco de uma sepse neonatal. Temos a procalcitonina, também um marcador inflamatório, que tem ali vários estudos correndo na tentativa de ver um valor que lhe facilite na diferenciação dos quadros que são infecção ou não, e a PCR. Só que aqui a PCR não é a proteína C reativa, é a reação em cadeia de polimerase, na tentativa de encontrar material genético de determinado agente etiológico para facilitar o nosso paciente ter, né, a definição de qual é a hipótese diagnóstica mais correta para ele. Aqui no lado, você viu lá aparecendo outras culturas, tá? Outras culturas. O que é isso? Lembre, se você tem um paciente que tem uma sepse neonatal e você tem um foco que no seu exame físico você acha mais provável, colha a cultura daquele local. Por exemplo, se você vai lá e examina um paciente e ele tem uma articulação acometida que você acha que é artrite séptica, tem que colher cultura do líquido articular. Então, as culturas vão ser feitas adicionalmente se você pensar em um foco específico. Então, vem comigo. A gente falou lá do que é a sepse neonatal, a gente viu quais são as classificações, viu também a forma de pensar do ponto de vista de quadro clínico e os exames laboratoriais que serão feitos. Então, vamos agora saber como tratar aquele paciente. Então, o tratamento da sepse, a primeira coisa que você tem que botar em mente é: pensei, tenho a suspeição clínica, ela é importantíssima e com ela você vai fazer o diagnóstico presuntivo. Ou seja, tem um quadro clínico que pode ser de sepse e ele tem fator de risco para ser sepse, é uma sepse até que os exames cheguem e descartem o diagnóstico ou, às vezes, confirmem. E nesse caso, depois do diagnóstico presuntivo, o que eu vou fazer? Colho a triagem infecciosa, vou fazer os exames que a gente acabou de ver e vou iniciar antibiótico terapia. Ah, Felipe, mas aí fui lá e descartei sepse, suspendo o antibiótico. Ah, Felipe, eu confirmei, continuo a antibiótico terapia. Então é importante, pessoal, que saiba-se que pensei em sepse, começo o tratamento logo depois da coleta dos exames, principalmente de quem? Das culturas. E além desse tratamento antibiótico terápico, eu tenho que fazer o tratamento de suporte. Então, suporte nutricional, suporte hemodinâmico, às vezes meu paciente está chocado, suporte ventilatório, então oferecer oxigenoterapia, oferecer ventilação não invasiva, às vezes intubação desse paciente. E claro, depois eu tenho que saber qual antibiótico eu vou prescrever, né? Então, esse antibiótico que eu iniciei aqui, eu iniciei por algum motivo. Então, aqui, a gente faz a diferenciação para saber o antibiótico a ser iniciado através da nossa classificação que a gente tanto conversou. Se aqui estamos dizendo se é uma sepse neonatal precoce ou se é uma sepse neonatal tardia. Por que isso é importante? Porque os agentes etiológicos, eles mudam. No contexto da sepse neonatal precoce, a gente lembra do estrepto precoce, a E. coli e o streptococo agalacti, o estreptococo do grupo B.
Para esses agentes etiológicos em específico, a gente consegue cobrir muito bem ou com a penicilina ou com a ampicilina associados ao aminoglicosídeo, a gentamicina. E aqui de novo, tá? Eu vou reforçar. O início ele precisa ser precoce. Se você, diante dos fatores de risco, definiu que ele tem uma alta probabilidade de ser uma sepse neonatal. Então, tem lá um quadro clínico que pode ser de sepse e ele tem fator de risco, comece de forma precoce essa antibiótico terapia. Existe ainda um detalhe desses antibióticos, que é o fato da coleta do líquor vir ou não alterada. Então, se eu fui lá e encontrei uma meningite, seja ela suspeita ou confirmada, então teve uma cultura que veio positiva no líquor, veio com celularidade elevada, o que eu tenho que fazer? Cefalosporina de terceira ou de quarta geração, no lugar da penicilina ou da ampicilina. Lembrando que se eu escolho a cefalosporina de terceira geração, a preferência vai ser a cefotaxima e não a ceftriaxona, que deve ser evitada no período neonatal. Beleza? E quando eu falo aqui, ó, de baixo, de sepse neonatal tardia, o que eu vou ter que diferenciar? É se essa sepse neonatal, ela é nosocomial, ou seja, o paciente está internado, o paciente tem invasão e a microbiota, ela é hospitalar, lembrem disso, e aí eu vou ter que ver com a CCIH qual é o melhor antibiótico, ou eu estou falando de uma sepse neonatal que a microbiota é comunitária, veio da mãe, tá? E aí, nesse caso, a gente vai fazer ou penicilina ou ampicilina associados à gentamicina. Tranquilo? Vamos lá agora para ver como é que isso já pode cair numa prova. O FCG 2021, prova de acesso direto. Sobre a sepse neonatal precoce, podemos afirmar que, olha comigo, letra A, o acesso à assistência pré-natal adequada não causa nenhum impacto na incidência da doença. Isso está certo? Pessoal, claro que não. A gente viu que um pré-natal incompleto, um pré-natal inadequado, vai ser fator de risco para sepse neonatal precoce. Então, letra A está errada. Letra B. A profilaxia intraparto com penicilina nas mães sabidamente colonizadas pelo Streptococcus grupo B está indicada nas cesarianas eletivas. Aqui também não está correto. Por quê? Detalhe, cesariana eletiva. Então, se foi a cesariana eletiva, a mãe não entrou em trabalho de parto, não houve ruptura prematura de membranas, ou seja, não tem contato desse Streptococcus grupo B com a criança. Então, o risco de infecção, ele é muito pequeno. Então, por isso que não há indicação de profilaxia intraparto. A letra C diz que as manifestações clínicas são altamente específicas de sepse, não cabendo diagnósticos diferenciais, e a gente viu durante toda a aula que as manifestações clínicas da sepse neonatal são inespecíficas. A letra D diz que o tratamento da sepse envolve antibiótico terapia empírica e medidas de suporte ventilatório e nutricional. Tá correto? Sim. Além de correção de distúrbios hidroeletrolíticos, correção de distúrbios ácidos básicos, às vezes suporte hemodinâmico. Então, letra D, certinha. Letra E. As penicilinas não devem ser usadas no período neonatal, devido à baixa penetração licórica? Claro que não. As penicilinas são sim um dos tratamentos indicados na sepse neonatal. O detalhe é que se for um paciente que está lá, né, ó, que está lá fazendo uma infecção do sistema nervoso central, a gente tem a preferência, pelo menos até a definição do agente etiológico, de você pegar e colocar uma cefalosporina de terceira ou de quarta geração. E o outro detalhe, lembrem, as penicilinas por si, elas têm uma boa penetração licórica. Então não é o fato de ter baixa penetração licórica que fazem com que as penicilinas não sejam a primeira escolha no tratamento de uma meningite neonatal. Beleza? Então a gente acaba aqui esse primeiro bloco, vamos lá para o segundo, para a gente começar a falar das infecções congênitas.